Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 55ª Escola Bíblica. Bastante, não? Espero que você esteja aprendendo, você esteja gostando, você esteja aí se entronizando com toda essa palavra de Deus que nós temos trazido, né? Eu sei que não é à toa, porque Deus tem um propósito para todas as coisas, para que nós não parássemos com a escola bíblica. Alguns não dão importância, mas nós estamos aqui para aprender mais e mais desse Jesus que nós servimos, amém? Então, curta, compartilhe, comente, para que nós saibamos que você está aí interessado, né, na palavra de Deus. Aula passada nós falamos sobre a ascensão de Jesus, né? Agora os discípulos voltam para Jerusalém e ali eles vão permanecer, que foi a ordem de Jesus para eles. Então, abra aí, nós vamos começar, vamos dar continuidade a Atos dos Apóstolos. Então, abra no livro de Atos, capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, eles estavam reunidos em oração, veja a importância da oração, eles perseveraram todos os dias. Então, nenhum dia nós temos aqui que eles desanimaram, lógico, eles estavam tristes porque Jesus aí já não estava com eles ainda estavam inseguros quanto ao que haveria de acontecer, então eles perseveraram. As mulheres que são citadas aqui são aquelas que seguiam Jesus mesmo, que abençoavam o seu ministério. Maria, mãe de Jesus, essa aqui é a última menção de Maria aqui na Bíblia Sagrada. Ela cumpriu a sua missão. A família de Jesus, nesse momento, ela aqui já se mostra convertida, né? Na verdade, até a morte de Jesus ali, os irmãos de Jesus não criam que ele era o Messias, o enviado por Deus para salvar o mundo. Agora, nós vemos aqui os irmãos, toda a família ali reunida. Então, nós temos somente 11 apóstolos, né? Judas, que havia se suicidado, e agora nós temos aí a eleição, a escolha de um novo apóstolo, né? Para ficarem os 12 juntos novamente. Então, versículo 15 e 16, ele diz assim: naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Então, os discípulos, então, em Jerusalém, no cenáculo, eles estavam ali aguardando o cumprimento da promessa. Então, que o Espírito Santo ali viria sobre eles. Então, 120 pessoas era o número de judeus que aceitaram para formar uma comunidade. Essa comunidade fosse reconhecida. Então, era uma sinagoga. Ela tinha que ter, no mínimo, 120 pessoas. Então, reunidas com um objetivo, né? A igreja de Cristo não é solitária, estão em união. Mais uma vez, a palavra de Deus fala sobre igreja, né? Igreja de templo, onde os santos se reúnem, onde existe uma comunhão para oração e para instrução da palavra de Deus para a nossa vida, né? Então veja a importância da igreja. Então Pedro atribuiu a ação do Espírito Santo no Novo Testamento sobre o traidor. Lá no Antigo Testamento, nos Salmos 69, 25 e 109, 8, você pode abrir a palavra de Deus e ali estar fazendo a leitura. Em Atos 1, 17 a 19, diz: porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade
e precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as entranhas se demanaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Então Judas era um dos 12 e esteve com Jesus até antes do seu suicídio. Então Judas devolve as moedas que recebeu por entregar a Jesus, né? E os religiosos compraram um campo. Em Mateus 27, 7 e 8 está essa descrição, que foi feito um cemitério, na verdade. Os religiosos não quiseram voltar esse dinheiro ao templo, porque era um dinheiro contaminado, era um dinheiro sujo. Então fizeram uma benfeitoria social em nome de Judas. Judas, tomado de remorso, ele se enforca e ao cair no chão se parte ao meio. O seu intestino, estômago, saem tudo para fora e se derramam em terra. Essa narrativa de Lucas é feita 20 anos após a morte de Jesus e já era uma história muito conhecida por todos. Agora, 17 e 18, nós temos aí em Mateus 27, 5, então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Agora, no versículo 20, porque está escrito no livro de Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu cargo. Então, olha como eles levam a sério a palavra de Deus, né? Então, isso lá no Antigo Testamento, escrito no livro de Salmos, né? Que deveria ser escolhido outro, porque Judas haveria de morrer, né? Então, um deles trairia o Messias, haveria de morrer e deveria ser escolhido outro no seu lugar. Então, João menciona este salmo. E Pedro está falando ainda sobre ele, é o Salmo 109, 8, e os dois salmos, né? Aqueles que nós falamos aqui atrás, 69, 25 e 109, 8. Então, Pedro entende esta profecia como motivo para a escolha de um novo apóstolo, que o outro tome o encargo que era de Judas. E Pedro já começa a mostrar, então, a sua liderança. Então, Pedro já se levanta, já diz que é preciso escolher um novo apóstolo, então ele já começa a trabalhar, se levantando à frente dessa obra. Versículo 21, 22, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, Pedro coloca critérios, né, na escolha do discípulo. Não podia ser uma pessoa qualquer, uma pessoa que não tivesse andado com Jesus enquanto estava sobre a terra e ter visto ele subindo aos céus e se torne com eles então um apóstolo. Alguns acham que não temos hoje apóstolos, pois os critérios colocados por Pedro não é cumprido. Outros não aceitam porque o apóstolo Paulo não obedece a esses critérios e dizem que Paulo era um caso especial designado pelo próprio Jesus. Então, nós temos aqui um critério colocado por Pedro, né? Até então, nós estamos aqui para pastorear a igreja que o Senhor Jesus nos incumbiu. Então, alguns acham que não deveria ninguém ter o título de apóstolo. E outros já acham que sim, porque Paulo foi designado apóstolo, mesmo não tendo andado com Jesus e não tendo visto Jesus subir aos céus. Então, não vamos entrar nesta questão, o importante é cada um cumprir a sua responsabilidade e obrigação aqui na terra,
né, em pregarmos a palavra de Deus. Título não vai nos levar para o céu. Verso 23, 24. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, conominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos aqui qual desses dois tens escolhido. Então, temos dois nomes, José e Matias, dentre os critérios escolhidos. Aqui temos um sistema de escolha de liderança e eles buscam, então, finalmente a orientação em Deus. Eles tinham um critério, apontavam dois e agora oram a Deus para que Deus escolha, aponte a eles quem deveria ser o apóstolo. 25 e 26, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, e vindo a sorte, recaiu sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então, o ministério aqui é diaconia, em grego, né? Que quer dizer serviço. É muito falado no Novo Testamento. Então, eles buscavam sorte para saber quem faria o serviço de apóstolo, de testemunha, né? Ajudasse ali na liderança. A escolha de Deus para a obra é para serviço. Então, o próprio lugar designa a justiça de Deus, a condenação. Quer dizer, Judas foi para o inferno, porque ele tirou sua própria vida. Então, o método usado no Antigo Testamento era cara-coroa, após orar, né? Então, na verdade, Matias foi escolhido por Deus para ser o apóstolo, né? Ocupar o lugar de Judas, sendo o 12º apóstolo. Então, agora nós vamos falar sobre a descida do Espírito Santo ali no lugar onde eles estavam confinados, estavam sempre reunidos ali. Então, nós vamos passar para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, Pentecoste era a festa comemorada 50 dias após a celebração da Páscoa. A reunião comum, né, era no início da igreja. Então, a morte de Jesus acontece na Páscoa e 40 dias ele fala com os discípulos. Agora é o dia de número 50. Então, faz 50 dias da morte de Jesus. O grupo está reunido num cenáculo, onde se reúnem para orar, meditar, falar dos acontecimentos, aguardando o cumprimento da promessa em Jerusalém. E na festa de Pentecostes, os judeus de vários lugares, de forma especial, estão comemorando esta festa oficial dos judeus, né? Versículos 2 e 3, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então, um som. Lucas compara a descida do Espírito Santo como um som, como de vento forte. Então, um som, um barulho encheu a casa onde eles estavam. Um som, algo, né, que eles podiam ouvir. Aparece algo visível, então era um som, era algo que eles viam, línguas como de fogo, e pousou sobre a cabeça de cada um deles, de maneira visível, junto com um barulho de vento. Então foi o começo de tudo isso do Espírito Santo. No verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Todos foram tomados pela presença do Espírito Santo em cada um. Era perceptível e não era natural.
né? Não era algo que eles vissem o tempo todo. Então era um barulho, era o aparecimento das línguas e agora um sinal, né? Passaram a falar em outras línguas. O Espírito Santo trouxe ali um dom, algo que fez com que falasse durante aquele período em línguas que eles não tinham fluência. Outras línguas, neste contexto, é glossa, que é idioma. Falavam em outros idiomas que não estavam acostumados, e sendo judeus, eles falavam hebraico, aramaico, que era a língua oficial também, o grego. Então, era natural no meio deles. Mas agora, com a descida do Espírito Santo, eles passam a falar em outros idiomas, e não os idiomas conhecidos. Versos 5 e 6. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Era normal que os judeus viessem habitar em Jerusalém por ocasião das festas tradicionais. E vem de todas as nações. O espalhamento dos judeus acontece no livro de Reis. Boa parte foi levado para a Síria por Nabucodonosor. Haviam mais judeus fora de Israel do que dentro dela. Lucas explica o fenômeno das línguas. Se eles vêm de todas as nações que têm sua própria língua e vão depois voltar para suas cidades. Então, Deus usa esse momento para ampliar o conhecimento da sua igreja a respeito de Cristo e outras coisas que falaremos à frente, e vão retornar convertidos e espalhariam o evangelho. Então, eles estavam na casa, o fenômeno não fica restrito à casa, né? Começam a falar em conversação, burburilho, mais ou menos 120 pessoas reunidas, faz com que saiam e vão para a multidão, né? Nós temos então pessoas falando em outras línguas, em outros idiomas, que vão chamar a atenção dessa multidão de homens piedosos, judeus, e ela é chamada a atenção e ouviam aquelas pessoas falarem na sua própria língua. Era um dialeto, né? No grego, que era idioma, uma língua ou linguagem própria de cada povo. Então estavam ali reunidos os povos de todas as nações ali. Então eles precisavam entender o que estavam falando sobre Jesus, para que eles se convertessem realmente e levassem esta palavra, este evangelho, para a nação, o lugar de onde eles vieram. Então, o milagre da descida do Espírito Santo está em que os galileus não tinham estudo. Então, não poderiam falar em outros idiomas, mas agora, com a descida do Espírito Santo, todos se entenderiam. Ai, que coisa linda, não? Versos 7 e 8. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? É como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna. Ai, Deus cuida de tudo, não? Os judeus piedosos reconheciam que os galileus se tratavam de pessoas simples, pessoas boas do povo, da região mais pobre, e na linguagem de cada povo. Então, verso 9 a 11, somos partos, medos, elanitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e os romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios,
como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, Lucas cita os lugares de onde essas pessoas vinham. Então, prosélitos eram não-judeus convertidos ao judaísmo. A característica comum desses povos era ter uma linguagem diferente. Então, podemos lembrar em Gênesis, na Torre de Babel, né? Ele confundiu as linguagens e o povo se espalhou. Então, eles falavam sobre a grandeza de Deus. Então, essas línguas eram idiomas falados sobre aqueles judeus que estavam ali, aquele povo de Deus espalhado por todos os lugares. Agora, reunidos, eles conseguem se entender e entender o que estava sendo falado na sua própria língua. Verso 12 e 13. Todos atônitos e perplexos, interpretavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, dizia: estão embriagados. Então, eles conversavam uns com os outros sobre o que estava acontecendo. Alguns zombavam porque não foram todos que conseguiram ouvir o que eles falavam na sua própria língua. Então, escutavam o som, mas não compreendiam. E esse julgamento vai ser uma oportunidade para Pedro pregar para elas, para conhecerem o Deus que está fazendo tudo isso. Na verdade, eles ainda não eram convertidos, por isso não conseguiam entender. Então, tudo isso durou um tempo e Pedro já falava com eles em grego. Então, Pedro agora vai discursar para todos. Atos 2, versículo 14 e 15. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Então Pedro se dirige àquelas pessoas, né? A conversa de que estariam ali bêbados, né? E Pedro começa a sua mensagem falando disso. São 9 horas da manhã. Eles não podem estar embriagados. Estavam na época da festa de Pentecoste, onde os judeus jejuavam como de costume. Atos 16, 17, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Então, Joel 2, de 22 a 38, você pode ler. Pedro está falando para os judeus que seguiam o Antigo Testamento. Você percebe que no Novo Testamento, toda a palavra, ela também se dirige a algumas coisas no Antigo Testamento. É para mostrar aqueles judeus que só acreditavam no Antigo Testamento que o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Então, é isso que eles querem ali explicar. Os últimos dias, aquele momento estava no ato final, que era ali o derramamento do Espírito Santo para ser espalhado o Evangelho e até Jesus voltar. Não é o final dos tempos. Toda a carne não é 100%. Todos os tipos de pessoas, não só sobre os judeus. Quando a Bíblia fala de todos, ela não fala de 100%. Né? Ela fala daqueles que creem. Ela fala de todos ali, para todas as pessoas, não só os judeus, porque eles acreditavam que o Messias viria somente para os judeus. Então ele destaca toda a carne, filho, filhas, sinais acontecidos e continuariam a acontecer. Verso 18, 19. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra:
sangue, fogo, vapor de fumaça. Mas mais tipo de pessoas, então ele era o destaque da profecia de Joel. Prodígios acompanharam a crucificação de Jesus, aconteceram naquele momento e continuariam acontecendo. Em cima do céu, a descida de Cristo, a morte de Cristo, a subida de Cristo. Embaixo da terra, a crucificação teve terremoto, mostra os sinais da natureza e outros ainda que serão narrados. Verso 18 e 19, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2, 22 a 38. Sinais da natureza. Pedro mostra que estes acontecimentos são sinais para o dia do julgamento final. Invocar, pedir socorro, crer no Senhor, chamar pelo Senhor, carregado de fé. Pedro falou sobre a embriaguez, explica o fenômeno que aconteceu como parte da profecia de Joel. E agora, na sequência, vamos ver que ele vai trazer Jesus agora para o centro do sermão. Ele agora fez todo um preparo e agora ele vai falar de Jesus, amém? Mas vai ficar para a próxima aula, tá bom? Que você tenha aí um excelente domingo, que você possa estar aí estudando conosco, que você possa estar aí tendo esta oportunidade, aproveitando esta oportunidade de aprender a palavra de Deus. Eu ouço tantas pessoas falarem, eu queria tanto aprender de Jesus. Participe da escola bíblica, Se lembre aí daqueles que já falaram isso para você e mande as nossas aulas para eles, amém? Então, tenha um excelente domingo aí, junto com a sua família, junto com Jesus, continua guardadinho, ainda estamos aí em tempos difíceis, Vamos ajudar uns aos outros, nos guardando, nos resguardando. E um beijo grande no seu coração.